Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Live Talks del Dourado. Hoje vamos falar de marcas mutantes e hoje temos uma invitada muito especial. Todos nossos convidados são muito especiais, mas a Elisete, graças a Deus, nos encontramos aí na vida por questão do branding e depois conseguimos participar juntos do Congresso Internacional. Ela como idealizadora, como organizadora, com uma equipe muito legal e bom, quando eu entrei em contato com ela, também me apaixonei pelo tema de pesquisa, né, da Elisete, né, as marcas mutantes. Um tema muito interessante, um paradigma a ser quebrado, né, com certeza vamos falar muito sobre isso, de como que a gente consegue ter uma marca mutante, criar uma marca mutante, para quem que é, né, uma marca mutante, para que empresas, né, que tipo de empresas que podem adotar elas. Aí até colocamos no Stories, né, um pouquinho depois do nosso teste de som, a gente colocou ali a questão do Google, né, então vamos falar também um pouco disso. Mas beleza, eu vou entrar aqui e convidar a Elisete para participar junto com a gente. Vou pedir para ela se apresentar, né? Ela é professora, pesquisadora, idealizadora, né? Consultora, tem tantos títulos aí que ela vai nos dizer melhor do que eu, né? Sobretudo o mais importante, a paixão pelas marcas, né? Vamos ver se aí aparece a Elisete. Já vamos saludando, vamos cumprimentando todo o pessoal aí que está entrando também. Vamos ver. Será que vai ter que mandar de novo, Elisete, o seu convite? Ou está tudo certo? Será? Deixa eu ver aqui. No chat. Estamos online. Agora vamos de novo. Vamos transmitir com a Elisete. Vamos lá. Agora sim, tem que dar certo. No teste deu certo. Agora temos que repetir essa dose. Vamos ver. Por que agora a Elisete não pode se juntar a nós? Instagram, deixa a Elisete voltar a nosso contato. Senão a gente... Opa, agora deu. Tudo bom, Elisete? Tudo. Isso que fizemos teste antes. Fizemos teste tudo, né? E nessas horas a gente consegue também ter essas questões da tecnologia, mas estamos aqui, tá tudo certo, né? Estão conseguindo me ver, então tá ok, porque aqui estamos com problema de carregar esse vídeo. Tente novamente mais tarde. Espero que não dê nenhum problema. Então, pessoal, quem estiver assistindo ao vivo, aproveite, porque não sabemos o que pode acontecer depois, né? Mas daí a gente muda de lugar, não tem problema. Não tem problema. Somos mutantes também, precisamos ser, né, Elisete? Aí nós vamos falar sobre isso, né? Sim. Estão conseguindo ver a imagem bem? Não. Vamos ver aí, do pessoal que está por aí. Vamos até aproveitar aqui para cumprimentar o André Felipe, que está por aí. Vamos ver se ele está fazendo o TCC dele nas marcas mutantes, né, André? Vai colar da nossa live hoje alguma coisa. Vamos ver se tem o ok dele, que está tudo certo, se está escutando. Mas aqui, pelo menos, eu estou escutando, Elisete, tudo certinho. Vou até aumentar só um pouco. Não, vamos deixar assim. Vou só aumentar o volume aí para escutar melhor você. Verdade, Felipe? Tá escutando certo, então? Muito bem. Então, beleza. Que bom que tá tudo certo, então. Você estava falando do Congresso, quando eu perdi a conexão? Sim. E realmente, enquanto o pessoal entra aí, foi um grande prazer, assim, esse encontro, né? Sim. E daí a gente pôde se conhecer. Ainda não pessoalmente. Ainda, né? Toda a pandemia não permitiu ainda. Mas foi um grande prazer aí. E o Congresso tem dessas coisas de fazer vínculo com as pessoas, não? E depois, no final, a gente vai contar uma novidade. Agora, beleza, mas vamos deixar para o último aí, para deixar todo mundo bem vidrado aí na nossa live. Mas, Elisete, assim, de novo, muito obrigado por participar, por aceitar o convite, né?
como eu falei, eu me apaixonei já por esse assunto das marcas mutantes, e daí justamente você contagiando a gente de tudo isso que compartilhou, né, muito de teu trabalho ali no Congresso e o que a gente vem conversando, né, ao longo do tempo também, até para alinhar essa nossa live. Mas eu quero que você se apresente, porque eu vi tantos títulos, tantas experiências profissionais que eu não sabia o que colocar, então coloquei pesquisadora, que era original, né? Ainda não tínhamos tido um pesquisador aqui, então eu falei, ó, vai o pesquisadora mesmo. Mas conta de nós. E antes disso, eu quero cumprimentar aqui a Joana Heck, que entrou. A Joana é uma super parceira, né, nas marcas do Legal. Jazz. Fez um trabalho do Perseguidor, que é um clube de jazz maravilhoso, né? Uhum. E então está aí nos acompanhando também. Joaninha, muito obrigada. A Raquel Obrigado também. pela participação. A Raquel também. Bom, a gente comentou aquele dia, né, que você estava fazendo uma prévia, né, para ver se uma prévia, né? na sabatina é isso aí. para vir para cá. Então, a minha formação é em letras, né, lá na década de 80. Então, letras português, inglês e as literaturas, né, porque na nossa época, né, a Univates, que agora é gigantesca, ela tinha pouquíssimos cursos, 5 cursos, né? Uhum. Então, era biologia, letras, ou então lá na área dos números, que não é a minha área, né? Que é a economia, contábeis, né? Administração. Então, sobrou para mim letras, né? Mas letras. Eu sempre gostei, tava ótimo, maravilhoso, né? E dentro dela, linguística, dentro dela, muitas coisas que também adoro. Então... Sim. Aí, depois disso, nós tivemos uma grande oportunidade que, na época, também não era tão fácil assim, que era uma pós-graduação. Daí, essa pós-graduação que a Univates ofereceu era na área da literatura americana e inglesa, né, e com professores convidados de fora e tudo mais. Ótimo, excelente. Legal. Né? Uma ótima imersão aí. E daí, depois de muito tempo, então, eu sempre quis fazer mestrado, né? Até que papai e mamãe chegaram e disseram assim, você quer tanto? Vai que a gente paga, né? Então, opa! Então, aí fui para o mestrado e a gente já trabalhava com marcas em função da nossa agência que nós havíamos criado. Então, eu sabia que eu queria trabalhar marcas, mas não sabia exatamente o que, era dentro de identidade visual, por causa justamente da semiótica, toda essa parte, né? Então, fui para a PUC, junto com o professor Calduro, lá, o Flávio Calduro, que foi meu orientador, um paizão, assim, muito, muito bacana, muito pós-moderno, né? E aí a gente começou a discutir, né, sobre o assunto e tal. E para eu poder trabalhar com marcas, a parte de identidade visual, eu tinha que aprender tudo sobre design, porque não era a minha origem, né? Então foram todos os livros clássicos, etc. Todos os livros que tinham disponíveis, muitas palestras, muitos cursos, né, nesse período. Então, o que causou uma certa dissonância ali é que, como a gente comentou, né, nos clássicos, os livros falavam que a identidade visual precisava ser sempre a mesma, sempre a mesma, sempre a mesma. E eu olhava para a prática de mercado, opa, a MTV não faz isso, a 775 não faz isso, né? Então, e como tinha super apoio do professor Calduro, né, e já que ele era dessa área da pós-modernidade, então, nós começamos a olhar para esse lado, né? Essa prática de mercado e que não era aceita, era tabu, era proibido fazer isso. Até hoje ainda estamos, né? Com muita essa questão mas será mesmo que podemos ser mutantes, né? E isso é bem interessante. Então, você imagina isso nos anos 2000, ali na viradinha do século, né? Então, nesse período era muito tabu, né? Inclusive, por exemplo, a gente tinha muitos designers super pós-modernos, como o Billy, né? Como o Bruno, né? Todos esses nossos queridos amigos, né? Que estão por aí fazendo sucesso. Por aí, muito. E só que a forma deles, o estilo deles, o que eles faziam em termos de design não era aceito, né?
Então, era muito comum, por exemplo, se tivesse uma palestra em que juntasse os clássicos com, né, os pós-modernos, lógico, dava briga, né? Era briga, no teu negócio é arte, não é design, é qualquer outra coisa, né? Exatamente. E, paralelamente a isso, a gente foi vendo outras descobertas, tipo do Damasio, né? Outros autores chegando também, né? Como o Marc Gobet, como o próprio o Don Norman, etc., falando do design emocional, falando de todas essas questões, né? Então, isso era um movimento, era uma coisa que estava acontecendo, apesar que, como a gente comentou, as marcas mutantes já tinham sido usadas há muito tempo atrás, década de 60, etc., mas sempre eram muito mal vistas, né? E não tinham virado modelo ainda, digamos, não era uma tipologia aceita, era, olha, estão experimentando coisa estranha por aí, algum designer que deu a louca, né? E surgiu as marcas mutantes. E a 775 era uma, né, que era uma marca de moda, mas uma também bem emblemática, que até hoje é a Companhia das Letras. Ela tinha, né, falando em 7, ela tinha 7 versões diferentes. Se você colocar todas as identidades, né, por exemplo, a que vai literatura para crianças, né, ela vai ter uma versão, né, e assim por diante. Então, a Companhia das Letras, por exemplo, já tinha essa versão, né? Então, uma outra coisa também, como não tinha nada escrito nos livros sobre isso, como pesquisadora, né? Então, o que eu tive que buscar? Entrevistas com os nossos designers, né? Então, aí foram muitas entrevistas, né? Que oportunidade. Sim, e a maioria, tipo assim, grande parte dos meus grandes amigos que eu fiz foi durante esse ano 2000. Que legal. Desse período aí de estudo, e todos foram fantásticos, assim, né? Muito colaborativos, né? Então, para nomear essa prática, né? Eu resolvi nomear ela de marcas mutantes. Por quê? Primeiro, pelo tabu. Né? No sentido, tipo assim, não era aceito, etc. Né? A mutação sempre era mal vista. Quando as pessoas, por exemplo, tinham uma determinada mutação, era um horror de circo, né? Que inclusive eram usados como, né, objetos de entretenimento. Né? Sim. E, além disso, né, nós tínhamos os Mutantes, a banda, né, que nasceu lá na década de 60, né? Eles também não eram muito bem vistos, porque, imagina, introduzir a guitarra elétrica, etc., eram muito à frente do seu tempo. Então, e assim, uma homenagem também à banda. E também a questão, por exemplo, das aberrações. Na época, estava em alta X-Men, né? Os mutantes. E daí... Que era uma ameaça, era uma ameaça para a sociedade, né? Uma ameaça, né? Porque eles eram mutantes, né? Para os humanos, né? Para os normais, né? Vamos dizer assim. Exato. Então, daí tinha esse que era filme, né? E que era uma história, X-Men. Nós tínhamos a banda mutante. A banda. E nada menos do que o nosso querido Raulzito, né? Que metamorfose ambulante, legal. Mutante por natureza, né? Por natureza, então, legal. Aí nasceu... Assim nasceu o termo de marcas mutantes. Assim nasceu o termo de marcas mutantes. Que legal. Né? E ele sente assim, você falando em marcas mutantes aí, colocou várias coisas, né? Daí nós vamos falar, esse é um pouco de histórico, né? De como que elas surgiram. Sim. Mas mesmo falando de marcas mutantes, até quando a gente discutia um pouco sobre esse tema, até a questão da concepção da marca, independente, tirando, digamos, a parte mutantes, a parte marca também ganha algumas percepções, né? Algumas coisinhas ali, alguns adereços, alguns condimentos a mais, né? Sim. Por exemplo, nós começamos o estudo com a identidade visual, porque a identidade visual, a principal função da identidade visual é traduzir graficamente a essência da marca. Perfeito. Tá?
Então, o que se observa? Há marcas, como a gente comentou o outro dia, que tem tudo para ser mutante, né? A essência dela lhe permite, né? Entretanto, ela não gosta, ela não concorda, tem aversão e tá ok, tá? Tá bom. Há outras marcas, por exemplo, que a essência dela é mais rígida, a forma de gestão dessa marca é convencional, né? E também não tem nenhum problema, basta que ela seja coerente com isso, né? Perfeito. Então, o que nós temos hoje, né, digamos assim, nesse início de século, é a convivência desses dois tipos, né? Perfeito. Então, aquela marca que é convencional e aquela que não é convencional, é muito pós-moderna, né? Que ela é muito dinâmica, muito aberta, muito subjetiva. Então, até em termos de conceito, a gente diz que as marcas mutantes é a natureza emocional da marca. Porque o que ela quer? Muito mais do que identificar aquela marca, né? Porque sempre nos livros está escrito lá os convencionais, né? Não pode ficar mudando, porque senão não vai fixar na mente das pessoas. Perfeito. Né? Sim. As pessoas não vão lembrar da marca, né? E o que a gente percebe é que as pessoas, né, os seres humanos, têm muito mais capacidade do que isso, né? E, de fato, basta um traço de identidade que, se a pessoa tem alguma afinidade com aquela marca, ela vai reconhecer sim. Legal. Então, mais do que identificar a marca, ela vai identificar-se com ela. Legal. Né? Isso que você está falando é bem interessante, porque já não é mais uma questão de memorização, digamos assim, de eu vi uma vez e vou memorizar. Mas como eu tive a minha memória com aquela marca, vem de uma experiência muito mais emocional, muito mais forte, ela marca muito mais forte a nossa memória, né? Então não preciso marcar ou colocar a logo em todo que lugar para memorizar ela, mas com uma boa experiência, uma experiência forte e emocional forte, digamos, nossa memória fica gravada a fogo, né? Às vezes basta um segundo. Um segundo. Um segundo para te marcar para sempre, né? Então, justamente, o que a característica da marca mutante justamente é provocar essa emoção, ser mais emotivo, ter uma relação com as pessoas, e valoriza muito a questão da interação. Então, se nós vamos verificar lá os critérios básicos, né, do design, né, as 3 questões básicas, né? Uma é a técnica, outra é a semântica e a outra é persuasiva, né? Se as pessoas vão querer ou não, né? Qualquer material de design, não só uma identidade visual. Mas nessa questão das marcas mutantes tem um item a mais, uma questão importante. Então, a técnica tem que estar ok, a semântica tem que estar ok, a persuasiva ok, mas tem mais uma, que é a interativa, que a marca mutante permite isso, né? E essa interação, ela vai variar, né? Ela vai variar de uma interação que é interpretativa, né? Você vai descobrir, vai ver ali qual é que é a marca, o que ela está dizendo, o que ela está contando, porque vai ter uma relação ali de também contar alguma coisa, né? Como a gente viu hoje no Google, né? No Google, perfeito. E também, por exemplo, a outro tipo de interação é mão na massa. Né? O que eu quero dizer com mão na massa? É o que ocorreu, por exemplo, com a marca do Rio 450, que ela Legal, que eu me apaixonei também. Outra marca que eu não conhecia, né? E eu falei, nossa, essa marca é fantástica, né? Por tudo que ela gerou, justamente, né? E olha que a interação foi muito grande, desde as criancinhas até qualquer um poderia lá. Pega os traços, né? Que é o rosto da pessoa, né? A cara da pessoa, em perfil, um 450, e faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Quiser, né? Então, essa permissão das pessoas interagirem é que é algo super novidade, né? E uma outra questão, por exemplo, que mudou muito em função das questões técnicas, da tecnologia que nós temos, se nós vamos pensar marca sempre igual, rígida, convencional, é do tempo da impressão tipo a tipo, né? Que era com ferro, clichê, e tinha que ser não dá para trocar. Gravou aquilo, meu amigo, faz 10.000 cópias e depois a gente fala de outra vez mudar o clichê. É, isso aí.
Então, quer dizer, as questões técnicas não permitiam, né? Uhum. E além, claro, de toda uma sociedade que exigia que a gente era isso ou aquilo, né? Se Claro. fosse fora, era Teria... marginal, né? Perfeito. Então tem essas questões. E agora, vamos comparar com o nosso século. O que que nós temos? Olha, olha as questões técnicas. Não, Né? agora Software, podemos fazer qualquer coisa, né? etc. E assim, o que que a gente percebe? Que as marcas já não podem ficar simplesmente fixas, né? Elas, inclusive, vão ter que ter adaptações. Se eu tenho um tamanho maior, né? Sim. Uma tela maior, uma fachada maior, vai ser uma reprodução. Mas Claro. e quando eu tenho uma tela pequenininha? Então, até nessa questão de complexidade versus tamanho, que é uma característica, um tipo, né? Um tipo das mutantes, também nos permite isso, né? E o movimento. A maioria das marcas hoje está usando o movimento para estar nas redes sociais digitais, etc. Justamente porque ela precisa atenção do público, né? Ela já precisava antes, só que agora com a concorrência ela vai precisar muito mais. Muito mais. Sim. Né? E é legal isso que você comentou, porque justamente traz as marcas mutantes como resposta, de fato, a questões que foram evoluindo, né? Então, digo, nós tínhamos uma tipologia que continua e vai ser vigente, né? Provavelmente pelo resto da vida nossa, mas foi incorporada, ela não vem para bater, para, digamos assim, eliminar aquilo que foi feito até agora. Ela vem para complementar e para dizer, olha, gente, com essa tipologia, com essas características, eu posso estar hoje em formatos que antes nem se pensavam, ou que não eram possíveis justamente por causa de tecnologia, ou porque nem existiam os canais, né? Hoje, agora, uma das preocupações maiores é, vou criar uma identidade visual, como que eu vou colocar ela em um avatar de uma rede social e que ela ainda continue sendo vista, né? Então, de certa maneira, com maior ou menor medida, as marcas tiveram que adaptar-se ou assumir esse papel mutante, digamos, em todas as marcas, né? Só que algumas com mais ímpeto, digamos, mais força, e outras, na verdade, só para aquelas necessidades básicas, né? Não precisa ser uma questão de personalidade, mas uma questão utilitária, né? Da mutação, né? O grande, digamos assim, o diferencial que a gente precisa levar em consideração é usar as marcas mutantes como estratégia. Legal. Não é só uma questão visual, não é só uma questão de identidade visual, né? É algo estratégico mesmo. Estratégico. O que você quer, né? O que você quer fazer, como é que você quer interagir com o público, né? Então, isso é importante, pensar nela como estratégia. É claro que vai ter casos que vão ser necessidades, né? Mas aproveita que tem a necessidade e pensa estrategicamente nessa marca, né? E eu acho legal nesse ponto, porque na verdade você falou de coerência, né? Que era uma das coisas que iam assim, coerência e constância na questão de replicar, digamos assim, a logo em várias questões. Mas também tem você poder utilizar justamente uma marca mutante para refletir, que aí vamos até a teoria, né, para a definição da marca mutante, refletir a sua identidade, refletir a sua emoção. Então, na verdade, você está fazendo um bom uso de uma marca mutante se ela reflete aquela identidade, aquela emoção, e por isso que ela se torna importante, porque se for só para identificar, voltamos para o papel apenas, digamos, normal das marcas, né, papel tradicional das marcas, que era aquele, né? Mas se a gente está refletindo identidade, aí nós estamos usando uma marca mutante, vamos dizer assim, em toda a sua força, né? E aí que a gente vê essa mutação, né? Se ela vai ser programada, ela vai ser mais poética, aí ela vai forçar mais a barra, né? Ou ela vai se manter mutante, mas em um nível um pouco mais tranquilo. Como que funciona isso entre programadas e aquelas marcas mais poéticas? Bom, como eu estava te falando, as mutantes nasceram lá no mestrado, né? Mas depois eu segui no doutorado fazendo a pesquisa delas, né? E aí que surgiu, né, uma outra vertente, digamos assim, né? Então, ok, né? Ela é convencional ou é mutante? Né? Mutante.
E dentro das mutantes, que foi o que surgiu na pesquisa do doutorado, ela pode ser muito tímida, né? Pouquinho de mutação, mas também Uhum, ela pode ser super ousada, né? E aí uhum. que nasceu essa noção de o conceito de programada e de poética, né? Legal. Uhum. Então, considerando que não temos mais no mundo, tipo assim, o isto ou aquilo, Ou né? aquilo. E Uhum. aí, buscando lá, né, descobrimos a tal de uma lógica ilógica, lógica difusa, lógica, Verdade. né, que é Aham. a fuzzy, né? Uhum. Então, o autor da fuzzy dizia assim, entre o sim ou não tem milhares de talvez. E aquilo Uhum. lá serviu Legal. como uma Legal. luva para nós, né? Então, Uhum. ok, vamos analisar as marcas, né? Convencional ou mutante? Se é convencional, não entra mais naquela não, né? Não é Pronto. mutante, né? Já não é mutante. Mas se for mutante, aí tem uma escala gigante, né? Que é desde, por exemplo, a super tímida, algumas mutações, etc., que a gente chama Uhum. programada, são algumas variações, né, por um determinado tempo, porque logo ali Legal. pode ser que mude de novo, Mude de né? Ou novo. por um Uhum. evento especial vai ter uma outra mutação. Uhum. Ou então poética, né? E a poética é super aberta. Quem vai definir o que pode acontecer com ela é quem está responsável por ela, seja o design, Uhum. seja o gestor, né? Legal. E ele levantou hoje com vontade de botar umas florzinhas na Vai. marca? Pode, não tem nenhum Uhum. problema. Mas é claro que aquele gestor, aquele designer, ele é tão bom, mas tão bom, que ele não vai Que ser vai criar uma suicida. conexão. Ele não Uhum. vai ser suicida, ele não vai Não, matar a claro. marca, né? Ele sabe Claro, o que ele sim. está fazendo. Então, Uhum. aí, também tem um gancho com o jazz, né? Uhum. Porque o jazzman, os jazzistas, né? Os caras são É o muito improviso, bons. né? Eles são, e para improvisar tem que ser muito Muito bom, bom. né? Muito bom. E tipo assim, mesmo que ocorre um erro, do erro ele já faz alguma outra coisa, né? Legal. Legal. Então, aí a performance, o conhecimento, etc., tem que ser top, top, Total. né? Muito Legal. top. Muito Então, legal. tem essa diferença entre Entre as, entre essas duas marcas, né? a programada e a poética, né? O, Legal. E aí eu queria só aqui colocar algo é, que o Gui Sagonel ele estava falando justamente, né? Da importância de ser flexível, essa mutação, pelo menos mínima, ela realmente tem que servir para conectar melhor com os públicos, né? Conectar mais com os usuários, com os públicos. E realmente, né? Isso, mas o que eu acho mais interessante é essa palavrinha, né? O conectar. O conectar, no final das contas, é o que a gente precisa. Hoje, mais do que nunca, né? uhum, E não só sim. falando de conexões, né? De internet e demais, né? Mas eu acho que as marcas estão trabalhando muito, muito forte, né? Claro que muitas já vêm fazendo isso há muito tempo, mas saímos desse papel meio que unilateral, né? Onde eu comunicava, os Uhum. outros só escutavam e tal. Agora realmente nós temos esse feedback de novo, porque surgiram as redes sociais, surgiram canais que permitiam essa relação, hoje com uma relação instantânea, então você pode mandar uma mensagem já, o outro responde e assim vai. Então, o mais importante realmente das marcas mutantes e não mutantes é a conexão com o público, porque ao final a marca vive para eles, né? É esse o grande desafio e muito bem colocado aí pelo Gui Pelo Sagonel. Gui que está na Espanha, né, Gui? Então, Aí, sim, o Gui também foi o meu aluno, me orientando, e fez um trabalho sobre marcas mutantes, começando do zero, né? uau. Então, o Gui, a proposta dele, que foi uma marca para restaurantes, né? Restaurante mexicano, Uhum, então, que começou do zero. Já a Joana fez um redesign de uma marca que existia, que era, como falei antes, do clube de jazz, de né? jazz. Então, quer dizer, um clube de jazz tem tudo para ser mutante, mas há Uhum, 10 anos era sempre igual, né? Então, a proposta justamente uau. foi fazer a mutação. Então, a gente tem os dois casos, aproveitando aqui esses dois trabalhos, do Gui e Sim, da Joana, ela tanto pode ser uma convencional e se transformar numa mutante, né? Desde que a legal. sua essência permita isso, Permita.
E também pode começar do zero, pequenininha, né? Muitas vezes as Uhum. pessoas perguntam, a minha marca é pequena, não posso fazer isso. Claro que pode, né? O que importa é justamente essa essência da marca e essa Uhum. proposta de interação com os públicos, né? Então, Perfeito. aí temos Dois dois trabalhos exemplos maravilhosos. muito legal. E daí qualquer coisa, em algum lugar a gente deixa um link ou alguma coisa para que o pessoal possa ver Sim. esses trabalhos. E eu ia te perguntar qual que era, digamos, o fio condutor de uma marca mutante, mas várias vezes você já repetiu, eu acho que estamos aí muito perto disso, mas justamente a essência, né? Digamos assim, se tem que refletir a marca, né? A gente só tem que refletir a essência, provavelmente o fio condutor seja esse. Não sei se tem mais alguma coisa aí, Elisete, ou é isso mesmo. No caso, é claro, vai traduzir graficamente a essência, né? Mas Uhum. aí sempre vai ter algum traço, né? Algum Legal. traço de identidade, né? Então, se Uhum. nós formos fazer um estudo sobre as marcas mutantes, as práticas que nós temos, vamos lá, Uhum. né? A MTV, que é por onde começou a investigação. A Uhum. MTV tem a caixa mágica e dentro daquela caixa pode acontecer tudo, né? Uhum. Então, e eles querem, inclusive, que, olha, aqui tem os manuais, não é o manual, né? E no final do manual de marca diz assim, ó, essas aqui são as nossas regras, de preferência faça diferente, né? Então tem Legal. a caixa mágica. Quem também usou essa caixa mágica foi a marca País da Colômbia, né? Ah, sim. Então, mas que eles chamaram de geometria criativa. É, nessa, é Outro nesse nome, rebranding que eles fizeram, né? é, É nesse último, né? são nomes Sim, distintos, mas quer dizer a mesma coisa, né? legal. Então, eu sei que se trata da MTV, eu sei que se trata da marca da Colômbia, porque tem determinados traços dentro daquela caixa mágica e o resto tudo muda, né? Perfeito. Inclusive, a Colômbia, ela permite e fez alguns trabalhos com alunos, etc., para poderem fazer sua marca. Aí, mutações, né? Aí Sim, nós uhum. vamos ter uma outra marca que é movimento, né? Então, marcas que se movimentam, né? Nós temos vários exemplos, né? Uhum. Inclusive com as novas tecnologias, que elas vão tendo outras formas, né? De Uhum. acordo com determinadas características do tempo, determinadas, né? Informações que se forem colocar, né? Então, Aí ela entra tem muito as smart movimento. brands, né? Tipo, as marcas inteligentes ou não? É nessa É, tipologia? não, o Smart Brands é um pouco, também traz um pouquinho dessa questão de ter os Uhum. dados, etc. Uma pesquisa que a nossa companheira lá, a Catarina, né, na Sim. Inglaterra, Portugal, ela desenvolve, né? Então tem Ah, um legal. conceito próprio, o Smart Brands, e Legal. ela parte do pressuposto que, imagine uma universidade ou qualquer outra instituição, a Uhum. quantidade de dados que tem, ela consegue gerar Ah, perfeito. uma marca, né, específica para É aquela específica. pessoa, né? Legal, entendi. Específica para aquela pessoa. E aí Uhum. depois nós temos as tridimensionais, Casa da Música de Portugal, né? A partir do Uhum. prédio vai fazer as suas variações, né? Uhum. A complexidade de tamanho que nós falamos, né? Sim. E assim, sucessivamente, nós vamos ter de tipografia, né? Uhum. Ou então de name, mantém a ZUP, que é uma revista nossa aqui, né? Uhum. Ela mantém só o name, O ZUP, o name. resto sempre modifica a tipografia, né? As cores, tudo, mantém só o Legal. nome. E assim sucessivamente, nós vamos ter muitos tipos de marca, né? Cada um com as suas Uhum. características. E a mais interessante, né? Que é a nossa, que popularizou isso, é o Google, Popularizou, né? Sim. né? Porque o Google, por exemplo, o traço de identidade dele é o seu espaço, né? Sim. E nós comentávamos esses dias, né? Por exemplo, ele já usou código de barra, né? Preto. Uhum. Nós somos capazes de dizer ali está escrito Google, mesmo não Google, estando, sim. né? Não está, Tira, claro. tira esse código de barra, coloca em qualquer objeto, né? Um óculos, seja lá o que for, né? Ele nem vai passar pela nossa cabeça Que que tem alguma trata-se coisa do escrita Google, ali. né? É.
Então, quer dizer, o Google, a gente se reconhece a partir do espaço dele, né? Então, a gente vai reconhecer o Google. E o Google usa as mudanças de... Então, por exemplo, nem a tipografia, nem as cores estavam naquele dia, né? Ele usa o movimento, ele usa contar histórias, seja por todos os dias uma nova identidade ali, ou então, como hoje, né, tinha um filmezinho, um movie, né? Também uma outra característica deles, que é um tipo de marca, jogáveis, né? E ele também usa essa característica. Então, quer dizer, há muitas formas de... Ela é poética, né? Até ao extremo, né? Total. Total. O Google que legal. É poética total, né? E mesmo, por exemplo, se a gente pensar, e eles vão permitir que as pessoas interajam, sim. Tem o Doodle for Google, que são das crianças que fazem lá suas legal. Versões. Suas marcas, assim suas versões. Legal. Sim. Então, e isso agora você falou, me deu um gancho espetacular aí para te perguntar outra coisa, né? Que também a gente viu muito naquela palestra do Congresso. Tudo bem, né? Eu tenho, digamos, existe um medo, né, do dono da marca dizer, olha, eu vou dar liberdade, eu vou me abrir, né, a essa mutação. E como você falou, né, às vezes a mutação não é feita pela própria empresa, não, né? A marca ela é tomada em posse daí dos usuários, né, dos públicos, e eles mesmos fazem uma certa adaptação, uma mutação, mas até para contar sua própria história, né? Não é a marca aí contando a história dela, a personalidade dela, e eles, em alguns momentos, aparece o que aí aparecia como anti-branding, né? Aquilo, digamos assim, talvez aconteceu com a marca do Rio, né, 450, de utilizar aquela marca para fazer uma mensagem protesto de tudo que o Rio também tinha de ruim, vamos dizer assim, né? Então, esse é um medo que provavelmente surja bastante, né, nas pessoas para não se permitir essa liberdade da mutação. Como que acontece isso? Mas e veja o que o Ricardo comentou, né, naquele dia. Pode, a marca é de vocês, pode. Pois uma realidade. Isso tem que acontece, aceitar isso, né? Que era um anti-brand com o 450, que era os 450, né? Mas uma posição de morte, né? De morte. Então, não se importava acontece. Quanto a isso. Na verdade, tem que, quem tá para se molhar, tem que se molhar. E já a marca do Peru, né? Foi feita uma apropriação também, né? E essa apropriação era negativa, era anti-branding, né? E entraram contra para proibir o uso, né? Então, Nossa. vai de responsável por responsável, né? Digamos assim, por gestor, né? Eles vão se comportar diferente. Então, sim, isso pode acontecer e pode acontecer com o convencional também. Né? Justamente. Por exemplo, o que aconteceu com a BP quando derramaram óleo lá no Golfo México, né? A indústria de petróleo britânica, né? Levaram quase 50 dias para tomar alguma providência, né? Sim. Um desastre ambiental gigantesco, né? E pouco tempo atrás eles tinham pagado uma fortuna para o redesign da marca, para ela parecer mais amiga do ambiente, né? Então, uma flor, né, muito similar a um girassol, com cores verde, amarelo, branco e tal, né? Então, ali estava a nova marca amiga do ambiente, né? E na sequência, então, aconteceu esse desastre ecológico, né? Greenpeace não perdoou. Não tem como, né? Não, fez um concurso para redesign, né? A marca do BP, né? E foram milhares de pessoas que redesenharam, né? Então, mostrando todo o problema, né? da BP. Então, quer dizer, quem promoveu a marca mutante, né? A mutação da marca, né? Não foi a própria empresa. Ainda como
anti-branding foi o Uhum. Greenpeace. E foi um Sim, sucesso total, né? sim. Então, Não, não, é é muito indiferente. interessante. É Interessante. indiferente. Esse medo Sim. não precisa ter, porque está correndo com a tua E isso está marca correndo de qualquer jeito, né? E claro, e a gente fala de identidade visual, né, Elisete, mas a marca digo como concepção, como concepto na mente do público é dele. A interpretação que a marca, que as pessoas vão fazer da marca é da própria pessoa. Então, ela vai utilizar suas referências, vão utilizar a sua experiência, né? Então, vamos dizer assim, Uhum. a pessoa teve uma má experiência com aquela empresa, ficou com uma má imagem dela, e isso faz com que tudo que a marca faz, ela veja com mais digamos, de ponto negativo, né? Então, ou como incoerência. Então, na verdade, o que a gente tem que, né, tentar diminuir esse alinhamento entre a mensagem oficial, né, e aquilo que é pensado está na cabeça, né, do nosso público, né? É exatamente isso, porque, por exemplo, todos os atos sociais da marca, né, comunicam, desde né, aquela que é a comunicação publicitária, oficial, organizacional, né, até o Uhum, modo como as pessoas que representam aquela empresa se comportam. perfeito. Né? Uhum, Então, como está a fachada, como está o trade dress, tudo comunica, né? tudo. O que a gente chama de discurso multimodal, que são todos os atos sociais, então, da marca. Legal. E esse discurso multimodal é que vai criar o significado dessa marca na cabeça das pessoas, né? Perfeito. De acordo com cada experiência que ela vai ter. Né? Uhum, Então, legal. isso tem que ter É sempre em muito mente. interessante, né? E quanta liberdade, cada vez. Eu acho que nós temos que ter esse papel, né? Até como consultores de branding e demais, de conduzir e acompanhar as marcas a construir isso. E mostrar que não tem fórmula mágica, é fazer, é tomar Sim. consciência sobre as escolhas, é fazer, né? Tentar fazer certo com aquelas informações que nós temos naquele momento. Se a gente errar, ser, digamos, capaz de assumir o erro e mudar, digamos, aquilo que tem que mudar. No final, as marcas, elas são mutantes porque elas estão vivas, né? Elas são vitais, Sim. né? Não é algo estático. Então, essa vitalidade a gente tem que mostrar, porque também, senão, não faz sentido, digamos, para os dias de hoje, que tem tanta mudança acontecendo contextualmente, a gente chegar nesse ponto. E aí, mas, e nós falamos, né, no início, né, Elisete, que poderia ser uma marca pequena, uma marca grande, independente do tamanho, que posso ter uma marca mutante. Mas qual que seria mais ou menos, né, se tivesse um framework, um passo a passo, como que é esse passo a passo de construção de marca mutante? Bom, nós temos um artigo sobre isso, né? Nós temos Vamos ficar aqui mais 2 horas. construção de marcas mutantes. Na verdade, eu era um pouco resistente para colocar o passo a passo, né? E a Joana, que fez sobre o clube de jazz, né? A Joaninha diz assim, eu preciso, né? Tipo assim, tem que ter o passo a passo. Como não tem passo a passo, né? E para a gente colocar no TCC, a gente tem que produzir, né? Claro. Precisa publicar, e aí Publicar. sim vai ser como referência, né? E Uhum. naquela ocasião, então, um colega do Equador tinha convidado para fazer o texto para Quasquim, né? Uma revista científica do Equador. Então, vai lá, Legal. Joaninha, vai ser o teu texto, né? Então, aí só coloquei passo a passo, né? Expliquei mais ou menos o que era e, bom, os passos são para construir marcas mutantes são 7, né? 7 passos, vamos lá, 7 vamos ver passos, se, vamos lá. vamos ver se a gente consegue chegar lá no final. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é justamente a questão do público, o briefing normal, né? Então, quem é a empresa, o que ela faz, a sua essência, né? O público, o mercado, os concorrentes, toda essa questão, né? E aí, dentro do público, sempre a gente tem que ter uma atenção especial para o seu repertório, para as suas expectativas e tudo mais, né? Legal. Então, tá. Então, daí tu tem todas essas informações da organização, do mercado, do público, né? E aí você vai construindo, né? Então, do primeiro, desde que você vai ter que escolher lá qual é a melhor forma de traduzir essa essência, né? Tanto com os princípios básicos do design, etc, etc, né?
então ser pronunciável, né? Enfim, funcionar em diversos suportes, Então, e assim você vai construindo até o quarto passo, né? Porque depois, no quarto passo ali, que é você verificar se ela está disponível no NPI e fazer, né, a sua versão para, né, protegê-la no NPI, porque o que acontece? O NPI, ele só reconhece uma versão. Né? Uma versão, né? Uma versão, né? Que a gente chama, então, da base, né, das mutantes, né, que seria a identidade visual base. Você cria, né, até o quarto passo, a identidade visual base, que funciona tanto para convencional... Mutantes e não mutantes. Exatamente. E ali em diante é que a coisa muda, né? E aí o que você vai fazer? Você vai escolher lá quais são as características mutantes que você quer. Ou o que você vai manter? Você vai manter só o name? Ou você vai manter name, tipografia? Vai ser caixa mágica? Você vai determinar quais são as características que você quer. E claro, vai ter que estar vinculado com o teu produto, com tua marca, com tua empresa, né? Então, quais são as características do perseguidor, que era o clube de jazz, tá? É um ambiente para viver o jazz, para, né, jantar, enfim, né? Para desfrutar a boa música. Então, tinha todas as características que né, daquela marca. Então, vai traduzir, né, para isso, né? Então, o que ela vai mudar, né? Depois, uma outra coisa que facilita muito a vida, depois de quem vai colocar em prática, as coleções das mutantes, né? Então, o que existe aí durante o ano que eu posso estar pensando que a minha marca poderia estar homenageando, né? Que a minha marca poderia estar lembrando as pessoas, né? Então, as festas básicas, né? Sim. Então, Natal, Páscoa, Dia das Mães, se tem alguma relação com, já coloca lá, já faz a sua variação, quais são, então, essas coleções, né, de mutante. E dentro dessas coleções de mutante é muito legal que se faz as coleções tradicionais, né, das festas tradicionais, e sempre tem aquela coleção que é miscelânea. Tudo que não coube dentro daquela lá, coloca na miscelânea. E também tem uma outra categoria que é nonsense. Não fez sentido nenhum, né? Vai lá. Levantei com vontade e coloquei. Tchau. Eu vou lá, vai lá para nonsense, né? Mas quem é teu admirador? Quem é aquele que se emociona com a tua marca, né? É lógico, e vai olhar até aquela nonsense e vai fazer sentido para ele. Sim. Né? Então, bacana está isso. E depois a sétima, né? E super importante, é a interação do público. Ah, legal. E aí, a interação do público pode simplesmente interpretar ou pode colocar a mão na massa, né? Então, co-criar, né? Pode criar, co-criar, né? E lógico que os donos da marca, quem está responsável pela marca, vai ficar super feliz, né? Porque vai ter alguém ali também dando ideias e trazendo novidades, né, para a marca. Isso. Foi para a rede, foi divulgado, quem criou vai ficar super feliz, por sua vez, né, encantado. De que a marca levou em consideração a sua assumiu, criação. né, como algo oficial, né? Ele vai ficar super honrado também, né? De ter Muito a sua legal. marca, então, junto com, né, a sua criação junto com essa marca que ele tanto admira. Então, essa interação, ela é super importante. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto passo é igual como qualquer outro padrão. Exatamente, padrão. Você cria a identidade visual base. E depois disso é que vem essas características da mutante. Primeiro, né, o traço, a quinta, né? Ali, né? O que você vai querer, quais são as mutações que você vai querer, as coleções e a interação. E a interação, perfeito. Mas que interessante. Isso de 2000, né? A gente falou que em 2000 você estava aí em todo esse assunto. Estamos agora em 2021.
bom, depois de também toda essa pandemia e demais, mas hoje como que você vê isso, né? Essa evolução, vamos pegar 2000 como base até 2021, que mudou? Estamos mais próximos de ver muitas marcas mutantes, já estamos vendo, né? Mas Sim. assim, isso vem em evolução, como que você vê essa situação aí? Sim, as pessoas, como consumidores, digamos assim, muitas vezes consomem marca mutante e nem sabem. Nem Né? sabe. Para começar. Né? Uhum. Mas não é diferente na produção. Às vezes nós temos lá os responsáveis pelo design, por isso, né? E eles fazem a mutação da marca, mas não como estratégia, porque está na onda, é tendência, nem sabem muito bem o que é isso, né? Então Entendi. também tem isso. Por outro lado, né? Por outro lado, claro, justamente porque a tecnologia permite, né? Por outro lado, a gente viu, por exemplo, na pandemia, as marcas super clássicas, né? Fazendo a sua mutação, né? Para mostrar, para dar mensagens, né? De cuidados, Verdade. de afastamento, né? No caso, social, né? Social, né? A mascarazinha, muitas usaram, sim. né? Então, apesar de ser algumas manifestações super tímidas, né? Dessas marcas que são as super clássicas, né? Digamos assim, já indica para eles, olha, você usou, você fez, você comunicou, você contou uma história, você incentivou as pessoas e não houve nada de mal para nada de mal, né? Eu lembro os casos ali do McDonald's, do Mercado Livre e demais, né? Será que talvez olha, a esperança de que a pandemia vai passar e eles vão poder voltar à marca original e falar, olha, vamos arriscar nessa, que pelo menos aqui eu acho que a gente vai ter um tempo limite para voltar depois, né? Às vezes essa tranquilidade de que de certa maneira algum dia voltará, e se Deus quiser não vai demorar muito, também fez com que outros, né, tomassem coragem, né, aí de fazer esse processo, né? E experimentando isso e tendo sucesso, como você disse, né? Ou seja, colhendo coisas boas, ele vai se sentir mais confiante para investir depois em outras coisas. Você falou em McDonald's ali, o McDonald's já fez várias vezes algumas mutações, por exemplo, para homenagear a mulher, ele virou os arcos, né, os dois M's, para um W de homem. Né? Então, exato. Então, aí, eles também já fizeram alguns experimentos. As girafas, né, que também... Verdade, também. E ela, um tempo atrás, ela já tinha umas 6, 7 versões de girafinhas para usar como emoji, né? Então, cada vez mais a gente vê as marcas usando essa estratégia. E uma que me chamou muito a atenção um tempo atrás, né? Foi, por exemplo, a marca país Rússia. Essa não estou... Rússia, inclusive a Rússia, né? Pois então, ela tinha tanta coisa para mostrar do seu país, tanta cultura, tanta coisa boa, que não poderia ser uma versão da marca apenas. Então, a partir disso, ela usou também a estratégia da caixa mágica. Caixa mágica. Fez lá que legal, um trabalho. Que legal. Vou ter que googlear agora, né? E procurar por esse projeto também de identidade visual. Legal, legal. Então, estamos tendo um futuro promissor aí para as marcas mutantes, já vem sendo utilizada, talvez não se conhecia como tipologia, né, como a gente falou no início, mas aí a Elisete pesquisando e trazendo essa informação para nós, se Deus quiser, vai pegar esse nome e vai ficar por aí, né? Mas que bom ali que você está fazendo esse trabalho, tem todas essas pesquisas. E bom, como a gente já está chegando aí ao final aí do nosso tempo, né, para conversar, mas eu acho que a gente conseguiu falar de tudo que a gente tinha pensado, né, e imaginado para essa conversa. Bom, você falou agora, chegamos até o presente, nós tínhamos 2 temas ali, o futuro das marcas mutantes, mas a gente já viu que é algo promissor. Mas aí queremos saber agora qual que é a tua surpresa ou qual que é a tua informação de primeira mão em relação ao nosso congresso, né? A esse momento que a gente, como eu falei no início, eu gostei demais de ter participado, de poder encontrar um monte de gente falando sobre marca, escutando sobre marca,
discutindo. Se Deus quiser, a gente vai poder fazer isso pessoalmente em algum momento, mas qual que são as novidades que nós temos para a próxima edição aí do nosso congresso? Muito bem, prometido, cumprido. Prometido. Nós não vamos fazer congresso esse ano, não. Infelizmente não vai ser. Não vai dar. Você já sabe, por isso que não ficou com essa cara de surpresa. Mas aí agora a surpresa, não sei se o pessoal gostou muito, né? Não, mas a gente não vai fazer por quê? Né? Porque nós queremos fazer pessoalmente, né? Lá estava prevista para outubro. Só que daí você sabe que para outubro tem que estar tudo pronto em julho ali, com os pesquisadores terem mandado o artigo, etc. Né? Ninguém vai se animar, porque especialmente aqui no Brasil ainda falta muito por uma questão de seguridade, né? Como diriam os nossos amigos. Né? Então, por segurança, então não seria possível. Então, em comum acordo com os organizadores e todos mais, jogamos para abril do ano que vem, né? Então, dia 27 da semana que vem. Opa, já aí. Da semana que vem. Nós vamos fazer, então, o lançamento oficial, faltando exatamente um ano. Né? Opa! Então, dia 27 de abril, que vai ser terça-feira, todos 2022. São convidados. Né? Daí... Todos são convidados para o lançamento, né, do nosso congresso para 2022. Né? Legal. Então, o que vai ser? Vai ser numa pousada. O congresso vai ser numa pousada, né, num hotel fazenda aí, né, pousada fazenda, e em Lages, Santa Catarina, e com direito a churrasco, a diversão. O que tem de melhor, né? E marca. Né? As marcas a gente vai falar um pouquinho, mas o resto que vai ser o prato principal. Inclusive, mas que legal. Os trabalhos sempre vão começar às 10 da manhã e vão terminar às 21, para que a gente fique das 21 até às 9 da manhã. Né, e daí depois descanse só um pouquinho. Não, mas que legal. Que legal, então, por isso que legal. Ela não poderia acontecer agora, né? Claro, então, claro. Preparem os materiais, preparem os artigos, né? Porque a gente vai ter um congresso presencial e online, porque quem não vai poder participar, né? Vai poder fazer o online. E vai ser esse congresso para a gente se aproximar fisicamente de novo. Que né? bom, que bom. E até lá, nós vamos estar fazendo diversas outras coisas. Né? Então, já estamos com os cursos praticamente fechados, né? Vão ocorrer várias atividades, né? Durante o ano até chegar lá o nosso congresso. Que legal, então, tem que ficar bem atento aí. E o primeiro vai ser sobre proteção de marcas com a nossa colega Elaine, né? Uau! Então, legal, vai ser muito bacana. Não, e que bom, né, Elisete? Realmente, quando a gente ficou sabendo que o ano passado, né, a gente tinha mudado a forma de fazer o congresso, eu falei, nossa, mas eu te queria tanto, né, a gente se encontrar e poder estar em contato com as pessoas ali, conversar, e a gente aproveitou demais dessa forma online, dessa forma digital, mas eu acredito, assim como vocês, que não tem, né, como a gente aproveitar mais do que estando um do lado do outro, conversando, podendo trocar ideia. Sim. Porque, como você falou, tem uma parte que é oficial, ela é aquele momento do conteúdo oficial do congresso, mas uma boa conversa, um bom momento, uma boa troca de ideias, é o melhor que a gente pode estar contribuindo, né, entre profissionais aí que estão querendo justamente criar essa indústria das marcas e demais, né? Então, eu fico muito feliz aí com a notícia, né? Não sabia dessa comemoração, desse lançamento aí, dia 27 do 5, né? Do 27 do 4, desculpa, do 4. E daí, semana que vem já estamos ali lançando o congresso, aí fazendo um esquenta ainda com outras atividades para chegar em abril, se Deus quiser. Vamos torcer muito para que a gente possa realmente fazer esse congresso aí pessoalmente e estejamos aí participando com vocês. Então, muito feliz. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Com certeza. Todos convidados. Todos convidados, então todos aqueles que participarem hoje ao vivo, participarem futuramente, se estão escutando isso e chegarem aí, dia 27 então nós temos o lançamento e dia 27 do 4 do ano que vem, aí teríamos o nosso congresso, pelo menos iniciando as atividades.
Mas então, Elisete, quedam 26 segundos aqui para nos despedir. Muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite. Muito obrigado por toda a informação. E, bom, um beijão aqui do Paraná aí para vocês. Bom, a gente se encontra por aí. Muito obrigada pelo convite, né? Foi muito bom aqui estar falando sobre as nossas mutantes e agradeço muito os nossos participantes, especialmente meus queridos.